A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao nosso canal para mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos nesse último trimestre de 2020, estudando sobre o tema a fragilidade humana e a soberania divina. Estudo esse baseado no livro de Jó. Estamos já na 7ª aula. Você pode assistir as outras 5, a gente deixa gravada aqui nesse canal. Caso você queira acompanhar alguma aula que você ainda não assistiu, ou algum tema ainda desse estudo que nós estamos fazendo, você pode acessar aos vídeos e aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Nós iniciamos na aula passada sobre os discursos que vão ocorrerem do capítulo 4 ao capítulo de número 37. Nós vamos ver ali a argumentação ali de 4 personagens, tentando ali trazer uma explicação para o sofrimento que Jó está passando. E dentro desses capítulos nós vamos ver a fala desses homens, a defesa ali de Jó, né? E do capítulo 37 nós vamos ver ali um monólogo onde Jó vai falar e depois nós temos a revelação de Deus ali para o patriarca diante de tudo aquilo que ele está passando, de tudo aquilo ali que ele está enfrentando. E hoje nós vamos apresentar o discurso de Bildade, que é o segundo amigo de Jó, que vai apresentar ali o seu discurso a respeito daquilo que Jó está passando. Então, na aula passada falamos sobre Elifaz, hoje sobre Bildade. Então, nós vamos ver que o seu discurso está no capítulo 8, no capítulo 18 e no capítulo de número 25. E qual é o pensamento dele em relação ao que Jó está passando, ao que Jó está sofrendo? O pensamento de Bildade é semelhante a que ele traz ali em relação ao sofrimento. Ele acredita por Deus ser um Deus santo, um Deus justo, logo ele castigará aqueles que estão cometendo o pecado. E a conclusão dele, que ele tira sem investigar os fatos em relação ao que Jó está passando, é que Jó cometeu um pecado que está oculto e Jó precisa ali mudar a sua posição em relação ao que ele faz. Comentou que o sofrimento é consequência do pecado. Nós vamos ver que tanto a argumentação de Elifaz, de Bildade e dos outros que nós vamos estudar, ela está errada em relação ao patriarca Jó. Nesse estudo, nessa argumentação de Bildade, nós vamos ver que ele fundamenta a questão do sofrimento através de preceitos da tradição antiga. Então, segundo ele, os antigos deram essa definição para o sofrimento e eles estavam com a verdade. Então, eles, por serem pessoas novas, pessoas daquela geração, eles não tinham uma revelação e nem uma comunhão íntima com Deus como os velhos. Logo, os velhos teriam o quê? A solução, a causa ali do sofrimento de que Jó está passando. E é o que nós vamos estar estudando. Então, primeiramente, no versículo de número 1 e de número 2, nós vamos ver que Bildade, ele vai apresentar a sua argumentação. Então respondeu Bildade
o Suíta e disse. Então, Suíta é que ele é a região de Sua. Assim como ele faz, era de Temã, ele é da região de Sua. Onde fica Sua? É incerta essa localização. Muitos vão dizer que ficava ali próximo à Síria, alguns outros ali próximo a Temã, e ele vai trazer à luz da sua filosofia humana o que? Aquilo que Jó está passando. É bom nós entendermos que essa argumentação onde ele faz, Bilbaldi e Zofar, lá no capítulo 42, Deus vai dizer que todos eles falaram errado a respeito de Deus e a respeito de Jó. O próprio Deus vai falar isso. Então, não é porque está escrito que isso é uma verdade em relação ao acontecimento. Então, é bem nós entendemos isso. Não é porque fulano mentiu que a mentira é algo que pode ser realizada. Então, não é isso. A Bíblia não omite o quê? Os fatos, os acontecimentos dos homens. Então, ele se apresenta e no versículo de número 2, ele fala: até quando falarás coisas e as razões da tua boca serão qual o vento impetuoso? Então, o que nós encontramos aqui em Bilbaldi, primeiramente, como ele apresenta aqui, então ele apresenta aqui como uma pessoa irada ali com Jó, porque diante do desabafo de Jó, diante da argumentação onde ele faz, Jó não concorda com aquilo. E por não concordar com aquilo, ele se ira. Ele se ira contra Jó e ele não demonstra nenhum amor, nenhuma compaixão ali em suas palavras. Então Jó está passando aquela adversidade, teve a perda dos bens, a perda da família, a perda da esposa, os irmãos foram embora, então Jó está sofrendo. Nós vamos ver que ele não demonstra nenhuma compaixão, nenhuma piedade ali com Jó, e ele diz que as suas palavras, elas não passam aqui de um saco vazio, cheio de ventos impetuoso, quer dizendo que Jó fala sem razão, as suas palavras não têm sentido, e é como um vento impetuoso, só faz barulho e não tem nenhuma resposta. Segundo ele, uma resposta ali que satisfaz o sofrimento. Então, qual é o primeiro discurso que ele faz, a primeira teologia? Versículo 3, ó. Porventura, perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Então, o que ele está comentando aqui, meus irmãos, é que Deus não torce o direito. Isso é uma verdade. Só que ele não poderia fazer essa aplicação para Jó, porque o sofrimento de Jó não era causado por um julgamento de Deus contra ele, como pensava Bilbaldi. Então, Bildad, ele achava que Jó havia cometido um pecado e por isso estava colhendo o juízo de Deus contra a sua vida. Logo, Jó não poderia se justificar, porque se Jó estava se defendendo ali contra a argumentação de Elifaz, Bildad está dizendo que Jó, ele está condenando Deus por Deus trazer sofrimento para a sua vida, porque ele cometeu uma iniquidade, logo ele deve se arrepender, porque ele está em transgressão e está colhendo essa condenação de Deus. E ele vai ser até um pouco mais ainda duro nas suas palavras. Ele diz, olha, se teus filhos pecaram contra ele, logo Deus lançou a sua transgressão, no versículo 4. Então ele está dizendo que os filhos de Jó pereceram, os filhos de Jó, eles colheram aquela situação que vieram sobre eles, é por causa que eles eram grandes pecadores. Então nós temos que entender que Elifaz está equivocado em relação ao que está acontecendo e está tirando conclusões
precipitadas, porque ele não conhece os fatos. E alguns vão dizer, mas não, Jó, ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos ali, ele como pai, como intercessor, além de interceder, de oferecer sacrifícios ali, ele ensinava os filhos o quê? A um relacionamento ali de santidade, de retidão, de honestidade diante de Deus. Então, nós temos que compreender que a compreensão de Bildad em relação a Deus, dos seus atributos, ela é falha, ela é limitada, ela é incompleta. Porque quando nós falamos de atributos de Deus, nós temos que verificar que Deus, além de ser o que ele fala aqui, que Deus ele é reto, Deus é justo, né? Deus tem esses atributos, mas não podemos esquecer que Deus também é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é cheio de graça para com os homens. Então, logo, a sua visão ela é incompleta a respeito de Deus e a respeito daquilo que Jó está passando, de que Jó está sofrendo. Nós vamos ver no capítulo de número 8 do livro de Jó, versículo 5, versículo 6 e 7, olha o que ele fala acerca da justificação humana, daquilo que Jó poderia fazer para que pudesse ser justificado e saísse daquela situação. Ele diz o seguinte, versículo 5 do capítulo 8, mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, olha só, então ele estipula que Jó tinha que buscar Deus de madrugada. Então, um momento, então Deus tem que ser buscado a todo tempo, tem que ser buscado a todo momento, porque nós somos dependentes dele. Então, Deus não está limitado a um horário, a um tempo, a uma circunstância, não. A hora é chegada em que todos podem adorar a Deus em espírito e em verdade, pode pedir o seu perdão ali, confessar os seus pecados diante de qualquer momento, de qualquer situação. Então ele estabelece o que um princípio tem que ser de madrugada. Não, madrugada, horário de madrugada é bom, buscar isso é bom, mas Deus tem que ser buscado em todo tempo, independente de horário. Ele continua dizendo ainda, se fores reto, olha só, se você for reto e você for puro, certamente vai despertar por ti e Deus restaurará a morada da tua justiça. Então ele está dizendo, se ele for reto, se ele for justo, ele vai ser justificado. E nós sabemos que isso, a justificação diante de Deus, não é por mérito humano. Porque por mérito humano ninguém consegue se justificar. O profeta Isaías, nós comentamos na outra aula, lá no capítulo, no final do seu capítulo 64, ele vai falar a respeito disso, aonde ele comenta, meus irmãos, que as nossas justiças são como um trapo de imundícia, para nada serve. Então, ele está equivocado a respeito disso. E ele ainda vai mais adiante dizendo que os bens materiais é um sinal da bênção de Deus sobre a vida do homem, do seu favor. Então, Bildad está enfocando não da graça, mas no próprio esforço humano, no mérito humano, para que possa alcançar a justificação. Ele diz, versículo 8, versículo 7, o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o seu último estado crescerá em extremo. Então, ele está dizendo aqui, meus irmãos, se nós formos reto e justo, certamente nós vamos alcançar todas as bênçãos materiais. Então ele entra aqui pelo lado da teologia da prosperidade. Então prosperidade diante de Deus não está relacionado com aquilo que nós somos, que nós temos, mas sim com aquilo que nós somos. O que importa é o eu, não o ter, porque há pessoas ricas que são pessoas piedosas, e há pessoas ricas que são pessoas ímpias. A mesma coisa de pessoas pobres. Há pessoas pobres que são pessoas
ímpias, miseráveis, mas são pessoas pobres que são pessoas prósperas em amor, de bondade. Então a prosperidade não está relacionada com aquilo que eu tenho, mas sim naquilo que eu sou. Então a visão dele é uma visão, né, não da graça, mas do esforço humano. Se o esforço humano pudesse se justificar diante de Deus, logo não seria necessário Cristo vir estabelecer uma grande salvação. Então, diante dessa posição, dessa argumentação de Bildade, o que acontece? Jó, ele vai, ali no capítulo de número 9, ele vai, versículo 2, ele vai questionar esse posicionamento de Bildade. Então, Bildade, ele entra por um caminho totalmente errado em relação à justificação. Jó diz: na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Como que o homem se justificaria para com Deus? Então, o que Jó está dizendo aqui é que ele está consciente da soberania divina e da fragilidade, da limitação do ser humano. Ele tem consciência que nenhum ser humano é um ser perfeito. A única coisa que habilita ali aproximar de Deus é a graça e o favor de Deus para conosco, porque nós somos falhos, somos limitados. Então o homem, ele é justificado por causa da fé em Deus, não por causa das suas obras. Porque o homem, quando ele crê em Deus, ele é justificado por Deus, nós vamos ver que essa justificação, que ela é através de Cristo, então nós vamos ver que o seu testemunho vai mostrar essa fé em Deus através das boas obras. Então a fé em Deus produz boas obras, mas as boas obras não são causa do homem ser justificado diante de Deus. Nós praticamos boas obras porque Jesus nos justificou diante de Deus através do sangue de Cristo. Então, ele apresenta essa visão aí errada como o nosso autor ele usa essa expressão, vamos ver aqui que ele usa essa expressão da meritocracia, que o esforço humano leva o homem a alcançar o que é essas bênçãos. E dentro das escrituras nós vamos ver que isso é totalmente, meus irmãos, errado, essa visão de Bildade em relação ao que Jó está passando, em relação ao que o homem pode se justificar. Então ele está dizendo, se você levantar de madrugada, você for reto e justo, você vai ser justificado. Não, o que justifica é a fé em Deus, que nós nada somos, que somos totalmente dependentes dele. Então, nós encontramos essa primeira parte ali do seu discurso, no capítulo de número 8, e depois nós vamos encontrar o capítulo de número 18, ele vai trazer ali o seu segundo discurso em razão ali do que Jó está sofrendo. E qual é o discurso de Bildade em relação ao sofrimento? Primeiro, ele fala que Deus não perverteria o juízo. Logo, o sofrimento é causa do pecado. Se a pessoa for justa, a pessoa não colhe sofrimento. Mas agora, ele traz o quê? Um segundo pensamento sobre a moralidade trazida o quê? Pela tradição. Então, Jó fala que todo o ambiente social há o quê? Há uma certa moralidade dentro do contexto ali da qual a pessoa vive. Então, ele crê na justiça de Deus, mas também acredita que o homem precisa ali cumprir esses preceitos morais estabelecidos ali dentro da sua sociedade.
porque caso o homem quebre essas regras, logo ele vai sofrer ali consequências a respeito disso. Então, o que ele está dizendo, logo Jó quebrou o que? Essa moralidade ali dentro do contexto que ele está vivendo, logo ele está colhendo o que? Uma adversidade, uma calamidade que vem sobre ele porque ele quebrou o que? Esses preceitos. Então Jó não vai aceitar esse segundo discurso ali de Bildade a respeito dessa visão, declarando-se inocente. Então nós vamos ver, meus irmãos, que ele, nesse segundo discurso, ele quer atribuir a Jó todas essas calamidades, a quebra dessa moralidade estabelecida pelos antigos. Então os antigos estabeleceram muitas coisas boas, só que com não estamos falando da palavra, estamos falando da tradição dos homens. Logo, com a vinda da modernidade, desse mundo globalizado, essa influência de outras culturas, outras coisas, nós vamos ver que muitos princípios, eles não servem para ser aplicado em determinados contextos, tipo contexto antigo. Nós tratamos disso na lição, na aula, né? Que na aula no domingo a gente aprofunda um pouco mais. Te convido para estar com a nossa aula lá. Mas alguns parâmetros antigos que foram colocados, tipo que o cristão não pode ter televisão em casa, não pode ter rádio, aquela coisa toda, esse discurso que isso era pecado, nós vamos ver que esse pensamento, ele não é um pensamento que pode ser aplicado dentro do contexto que nós estamos vivendo. Teve um certo valor isso no passado? Poderia ter tido, mas isso não se aplica no presente, não se aplica essas coisas. Então a tradição, existe muitas coisas boas, mas existem outras tradições que não devem ser aplicadas, tipo estudo. O cristão não pode estudar, essa visão totalmente errada, que não poderia se buscar conhecimento, né? Enquanto nós vamos ver que as escrituras ensinam para que o homem venha crescer também o quê? Na graça e no conhecimento. Então, vamos ver que é um pensamento que é totalmente equivocado a respeito disso. E no capítulo de número 19, né, embora não seja um argumento ali de Bildade, mas Jó vai aqui, meus irmãos, diante do abandono das pessoas, da perda dos seus bens, Jó aqui vai fazer um apelo para um mediador, para que venha o quê? Trazer a ele o quê? O consolo, trazer a ele ali a sua redenção diante de tudo aquilo que ele está passando. Então, no capítulo de número 19, ele vai trazer um brado. Diante de tudo isso, ele vai falar, olha, eu sei que o meu Redentor, ele vive, ele está vivo. E, por fim, ele vai se levantar e haverá de julgar a minha causa, a minha demanda, a minha situação que eu estou passando. Então, Jó, ele faz esse grito ali de confiança em Deus, esse grito ali de que, por fim, ele haverá de alcançar alguém que o justifique, alguém que seja imparcial, alguém que possa mediar ali essa situação que ele está vivendo, ali diante de tudo, essa acusação aqui que ele está sofrendo ali diante dos seus amigos. Então, como o tempo nosso é pequeno, nós não vamos comentar aqui sobre essa palavra no original, goé, que é a redenção, mas domingo a gente comenta um pouco mais sobre isso, que a gente geralmente procura fazer um vídeo aqui de 20 a 25 minutos, eu estou vendo que o tempo ali já alavancou além desse período, mas vamos continuar. Então, Bildade, quando ele vê que Jó argumenta ali contra ele faz,
e ele vê que ele não consegue convencer Jó da sua argumentação em relação que o sofrimento é causado pelo pecado de Jó, e ele vê que ele não está convencido ali de que ele consegue ali convencer Jó, então ele vai trazer um outro discurso ali contra um contraste contra o pecado. Ele vai falar da majestade divina, o contraste da majestade divina contra o pecado dos homens. Porém, embora o que ele fala sobre a majestade divina é verdadeiro, é real, só que ele erra nas suas conclusões. O que Bildade vai falar a respeito de Deus, ali no capítulo de número 25, ele fala que Deus, que ele está no controle de todas as coisas, ele tem o domínio. Deus é soberano e Deus tem todo o poder. E ele faz paz nas suas alturas. Então nós vamos ver que o conceito que ele traz de Deus é um conceito verdadeiro. Deus é soberano, Deus reina, Deus governa, Deus está no controle de todas as coisas. Só que a sua conclusão, ele erra grandemente, que ele fala, meus irmãos, é um conceito deísta. O que é deísta? É que Deus é criador de todas as coisas, Deus é poderoso, só que Deus abandonou o homem, né, ao seu destino ali, né? E ele erra nisso, porque Deus, embora seja um Deus todo-poderoso, seja um Deus que governa, Jó, lá no capítulo número 26, Jó vai contra-argumentar a essa posição de Bildade. Jó vai dizer o seguinte: na verdade, Deus ele é onipotente, todo-poderoso, mas Deus não é um Deus ausente. Deus, ele também, ele caminha, ele habita com os homens. Jó vai revelar essa verdade para Elifaz quando ele traz num sentido de uma ironia. Nós temos que entender que o livro é escrito de uma maneira poética, mas Jó vai dizer: olha, Deus ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço daquele que não tinha nenhum vigor. Lá no versículo 2 do capítulo 26, ele vai expressar isso aí. Deus se revelando e Deus se manifestando entre os homens. Mas a respeito disso, nós vamos tratar Isaías 57, capítulo de número 15. Nós já vamos estar concluindo a nossa pré-aula aqui de domingo. Nós vamos ver o que Deus se revela em relação ao homem. 57:15. Olha, porque assim diz o alto e sublime, Deus está dizendo, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Então Deus é eterno, Deus é santo. Aquele que habita em um lugar elevado. Então Deus está dizendo que lá é a sua habitação, mas que também ele habita com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, Bildade, ele vê a soberania de Deus apenas num sentido limitado e incompleto. Deus é soberano, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus reina, só que Deus também, além de ser visto, além da sua majestade, Deus é um Deus o quê? Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de bondade, Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de compaixão, um Deus que nos ama e quer relacionar conosco. Então, Jó, ele desfaz essas teorias de Bildade, que nós vemos aqui que não há nenhum apoio das Escrituras em relação a o que Bildade está trazendo. Então, há certas verdades, só que ele erra o quê? Na sua aplicação. Na sua aplicação. Deus não perverte o que? O direito de ninguém. Só que Deus, ele é misericordioso, Deus, ele é longânimo, ele não tem o culpado
por inocente, mas Deus sempre dá o tempo, a oportunidade para que o homem possa se arrepender. Então, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te sustentando na sua presença, no seu caminho. E se essa aula te ajudou, deixa aí a sua curtida. Você pode se inscrever no nosso canal, pode ver as outras aulas que nós aqui gravamos. Domingo, se Deus permitir, nós estamos com aula presencial e assim que possível nós vamos comentando essas aulas aqui também na internet para que você possa estar nos acompanhando e aprender um pouco mais a palavra de Deus. Deus te abençoe.